Uripita, também queremos te ouvir. Theo traz um ponto que é importantíssimo. Não adianta viajar e ir até o interior do país, subir num palanque, não dizer nada, não falar sobre nenhum programa novo ou algo que realmente aproxime a população, faça acreditar que os próximos meses serão de melhora no governo. É uma avaliação que mostra um cenário difícil, ainda não impossível. E o que fazer, então, para sair desse cenário? Oi, Ju. Boa noite para você, para os meus colegas todos aqui em tela e para quem está acompanhando essa edição especial do Arena. De fato, o grande ponto que chamou a atenção, e inclusive conversando com a Luciana Chong, que é diretora do Datafolha, ela também me apontou para isso. Geralmente, quando presidentes da República têm uma queda tão expressiva de aprovação e uma alta tão forte de reprovação, no caso do Datafolha, a aprovação medida por aqueles que consideram o trabalho do presidente ótimo ou bom e a reprovação, os que consideram ruim e péssimo, geralmente há um fato marcante ou um desgaste que ocorre ao longo do tempo. Para citar alguns exemplos marcantes, Dilma, em 2013, quando houve as jornadas de junho de 2013, levou o maior tombo da série histórica de todos os presidentes, mais de 27, quase 27 pontos percentuais de queda na aprovação da presidente naquele momento, que gozava ali dos seus 60, 50 e poucos % de aprovação, e aquilo caiu para menos de 30%. Mas foi um momento sui generis na história do país, como muito poucos na história desde a redemocratização. Quando se pega um presidente como Jair Bolsonaro, a forma como ele lidou com a pandemia, embora durante todo o seu governo ele tivesse dificuldades de ter saldo positivo na aprovação em relação à reprovação, foram momentos da pandemia em que houve um desgaste maior, tendo patamares de reprovação similares a esse que Lula registra agora. A própria Dilma, em 2015, que é este momento mais similar com o que Lula está vivendo neste momento, o que aconteceu? Ela recupera a sua imagem ao longo da campanha de 2014, consegue se reeleger naquele momento, até então, a margem mais estreita de vitória de um candidato sobre o seu adversário, Dilma Rousseff contra Aécio Neves em 2014, dizendo na campanha eleitoral que a economia estava bem. Pois bem, ela é reeleita, ela muda o ritmo da economia, embora já tivesse avisado que Guido Mantega não seria mais o ministro da Fazenda, inclusive numa entrevista da qual eu participei pelo Estadão ainda em 2014, ela confirmando que Guido Mantega deixaria o governo ao fim do ano de 2014, se ela fosse reeleita, e ela escolhe Joaquim Levy, que adota uma política bem diferente do que vinha sendo adotada por Guido Mantega. Adota uma política mais fiscalista. O mês de janeiro, início do segundo mandato de Dilma em 2015, é de aperto fiscal e isso se reflete na imagem da presidente. Vem à tona aquela figura do estelionato eleitoral de que a economia em bom caminho que era vendida na campanha de 2014 não se refletia na realidade da prática de política econômica de 2015. Depois a gente sabe o que aconteceu de lá em diante, com todo o impacto também da Operação Lava Jato. Tudo isso para dizer que Lula tem este tombo tão forte sem ter um fato tão relevante. É claro que a crise do Pix foi relevante, mas será que ela tem a dimensão desses outros momentos? O ponto que você colocou, Ju, é crucial. O governo diz que precisa mudar a comunicação. É nítido que há uma sensação de que algo não está bem no governo. Só que as fórmulas são sempre as mesmas. Viajar pelo país, fazer palanque, dizer que está se fazendo essa ou aquela obra, mas enquanto houver uma população sentindo a carestia, sentindo a alta do preço do alimento, tendo dificuldades para fechar as contas no fim do mês, com gastos essenciais, como as compras para alimentar as suas famílias, não há varinha mágica que possa resolver esse problema. Ou o governo endereça de fato a questão da inflação dos alimentos, seja ajudando o Banco Central a fazer com que os juros de fato tenham efeito na inflação, seja adotando políticas efetivas para que a sensação de bem-estar da população de fato melhore, que as pessoas tenham uma sensação de alívio em relação a essas contas, ou o governo vai viver um ano muito difícil. Não é o fim do mundo. Todos os governantes que disputam reeleição ou que tentam eleger os seus
sucessores, conseguem melhorar a imagem durante o ano de reeleição. Foi assim com a própria Dilma Rousseff, depois do tombo de 2013, foi assim com Jair Bolsonaro, depois da crise de imagem da pandemia. Ele terminou 2021, terceiro ano do mandato, com o pior índice de reprovação pelo Datafolha, mais da metade da população rejeitava o trabalho de Bolsonaro e por muito pouco ele não se reelegeu. Ele perdeu para Lula pela menor margem de distância, né, entre dois candidatos à presidência da República. Até então, o recorde era de 2014 também, numa recuperação de imagem de uma presidente que viveu uma crise, um tombo bastante significativo na sua aprovação.